Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua família e a tua casa, o teu lar, a tua vida, tá bom? Graça e paz seja sobre você. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor, mais uma vez, no capítulo 81 do livro dos Salmos, tá bom? O que diz assim, 81, versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Meu Deus, que coisa forte, né? Que texto poderoso para a nossa meditação desta manhã, hein? Que texto maravilhoso. Olha só. Ah, se o meu povo me escutasse. Deus faz aqui ele faz um apelo, né? Um lamento, né? Ele, na verdade, é um lamento mesmo. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel me ouvisse, se eles parassem para dar ouvidos, né, à minha voz. Mas o povo não escuta. Então, presta atenção, irmãos. Ele fala aqui, se Israel me ouvisse, me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo e lhe deitaria contra os seus adversários e o saciaria com o mel mais fino da rocha. Olha só os benefícios de ouvir Deus. Olha só os benefícios de escutar Deus. Presta atenção, amados. Muitas vezes na nossa vida, o nosso sofrimento, os nossos problemas, né? As derrotas que muitas vezes a gente sofre, não é? As perdas, muitas delas acontecem exatamente porque a gente não ouve a Deus. A gente não alcança algumas coisas na vida, alguns objetivos na vida, né? Não conquista algo na vida. Às vezes a gente fica se perguntando por que eu não consigo? O que acontece que eu não consigo alcançar os objetivos da minha vida? Por que não dá certo? Por que as coisas não acontecem? Meu amado, aqui a Bíblia está dizendo, se nós ouvirmos, escutarmos Deus, então Ele vai fazer o que tem que ser feito em nosso favor. A gente ouve Deus, a gente ouve Deus através da sua palavra, é claro, né? Não tem outro jeito de ouvir Deus, a não ser pela sua palavra. A palavra é a única maneira que nós temos de ouvir Deus, não tem outra maneira não. Então ele está dizendo aqui, se o meu povo me ouvir, me escutar, né? Atender a minha voz, ou seja, a voz da minha palavra, porque toda a voz de Deus está aqui na palavra. Hoje você raramente pode até acontecer de uma maneira extraordinária, tal, por uma decisão extraordinária, da pessoa ouvir a voz de Deus audivelmente. Pode acontecer. Já aconteceu no Antigo Testamento, né? E no Novo também, mas não é regra isso, não é regra. Isso acontece, alguma vez aconteceu quando Deus falou com Jesus, quando alguma coisa assim, né? Quando Deus falou com Ananias lá, que foi orar, né, por Paulo, não é? Então veja só, o que acontece? Naturalmente é a palavra que é a voz de Deus, a palavra de Deus aqui, a palavra escrita, a palavra impressa aqui, a palavra escrita, ou mesmo no celular, né? Não tem problema, a Bíblia digital, não tem problema, é a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Mas essa é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Ele diz, se o meu povo me escutasse, se o meu povo me ouvisse, ou seja, está aqui a boca de Deus aberta, está aqui, Deus fala por sua palavra. Então, quando nós damos ouvidos à pregação genuína da palavra, tá? A pregação genuína da palavra, não é qualquer pregação, não. É a pregação genuína por alguém que verdadeiramente teme a Deus, não é? E entende a palavra pelo Espírito, então aí vai escutar a palavra de Deus. Porque se for pela carne também não vai escutar nada, porque não vai entender nada do que Deus está falando aqui. É só pelo Espírito que nós entendemos o Senhor. Então, ele está dizendo, se o meu povo me escutasse.
me desse ouvidos. Se Israel andasse nos meus caminhos. Então tem duas coisas aqui, né? Ouvir, logicamente, quando você ouve, você entende a direção. Quando ele fala assim, ó, vem para a direita, você ouvindo, então você vai na direção, não é? Vem para a esquerda, você ouvindo, você vai na direção. Então, se você vai na direção, então você vai ouvir o mandamento. Qual mandamento? Venha para a direita. Qual mandamento? Venha para a esquerda. Olha, qual mandamento? Ame o próximo a ti mesmo. Qual mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas, que seria o primeiro, é claro. Qual mandamento? Ser-me-eis testemunhas. Qual mandamento? Tomar a ceia do Senhor. Então, quando a gente escuta pela palavra esses mandamentos, a gente obedece, anda nos mandamentos do Senhor, anda em santidade, em justiça, porque andar com Deus é mais que religião, vai além de ser religioso. Mas, bispo, qual a diferença? A diferença é que tem muitas pessoas que vão na igreja, mas não faz nada do que a Bíblia manda fazer, então ela é uma religiosa, entendeu? A religião, nesse sentido, ela mata. Não é a mesma coisa da pessoa beato que faz, ou fanático, né? Que vive na igreja, mas não vive o que a palavra manda, então não vai adiantar nada, né? Tem que obedecer, andar de acordo com a palavra do Senhor. Se você quiser ter benefício na tua vida, ter uma vida abençoada, você tem que andar na palavra do Senhor, não adianta, não tem outro jeito. Se nós não obedecermos, Deus não tem responsabilidade com nós, não. A responsabilidade de Deus para com a igreja é diante da obediência à sua palavra. Não é? Obedecemos a palavra, então Deus vai cumprir a promessa. Não obedeceu, então Deus também não tem dever para cumprir nada. Deus só tem prazer em cumprir a sua palavra quando a gente obedece. Então, se meu povo me escutasse, se Israel andasse de meu caminho, aí vem os benefícios. Eu de pronto lhes abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Não é? Olha só, se nós andarmos no caminho do Senhor, Ele batalha as nossas guerras. Ele vai na frente de nós para poder lutar. Sabe essa luta que você não está aguentando aí, essa luta emocional, essa luta física, familiar? Quando nós andamos no caminho do Senhor, Ele abate esse nosso inimigo. Ele ajuda a gente a vencer essas batalhas da vida. Olha só, para terminar aqui. Os que aborrecem o Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Ou seja, as pessoas que não temem a Deus teria que ser submisso a quem teme a Deus. Isso para sempre, ele está falando. Concluiu, ele disse, a pessoa que ouve a Deus, ele diz, eu saciaria com trigo mais fino e saciaria também com mel tirado da rocha. Então veja só, Deus supriria as nossas necessidades. Deus supre a necessidade, Deus abençoa do mel tirado da rocha, aquele que realmente anda ouvindo a sua palavra e andando nos seus caminhos. Essas são as condições, amados. E não adianta querer ir por outro caminho, não adianta. As pessoas querem alcançar alguma coisa de Deus fazendo do jeito delas, mas não vai funcionar. Para funcionar tem que ser aqui, ó. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, ponto. Anda no caminho, escuta e anda no caminho do Senhor. Aí depois vem os benefícios, eu de pronto lhes abateria o inimigo, ou seja, Deus vai batalhar as nossas batalhas, né? E depois Ele nos colocaria por cabeça sobre tudo que há no mundo, né? Ou seja, ele disse, os que aborrecem ao Senhor lhes submeteria, os que aborrecem ao Senhor lhes submeteria, não é? E por fim ele diz, eu sustentaria com trigo mais fino, tirado da rocha, não é? E com mel também, com trigo e com mel. Então que Deus abençoe você, pensa bem como você tem andado, o que você tem feito, porque vai depender disso para você ser abençoado, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã que tem assistido as nossas reflexões, o Senhor possa, Deus, estar nessa vida, nesta casa e dando força para ela estar de acordo com a tua vontade, Pai. Fica conosco e nós te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Pega o teu copo com água, Pai, eu abençoo esse copo com água, que o Senhor possa abençoar e prosperar e que haja cura, saúde ao ingerir esta água. Em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.